Seja bem-vindo à 118ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede para resolver a inequação de 2x mais 1 sobre x menos 3 maior que 1. Bom, resolver esse exercício é muito simples. Primeiro passo aqui é pegar este 1 e passar para o outro lado desta relação. Ao passar para o outro lado, ele vai ficar com um valor negativo. Então terei 2x mais 1 sobre x menos 3 menos 1 maior que 0. O próximo passo é fazer o quê? O MMC. Eu tenho aqui uma fração, né, e um número inteiro. O MMC aqui vai ser o quê? A própria base da fração, o próprio denominador da fração. Então vou ter aqui, 2x mais 1 sobre x menos 3 menos 1 igual a x menos 3, que é o quê? O MMC, o mínimo múltiplo comum aqui para esses dois casos. Agora o que eu vou fazer? X menos 3 dividido por x menos 3, 1. Ele mesmo dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes 2x mais 1, 2x mais 1. X menos 3 vezes menos 1. Por que vezes menos 1? Porque aqui é um número inteiro, ele não é uma fração. Não há aqui um denominador e um numerador. Então eu posso multiplicar diretamente. Se aqui embaixo desta igualdade ele está dividindo, se eu passo para cá, ele multiplica diretamente. Então vai ficar o quê? Menos x menos 3, porque este menos aqui significa que este valor está sendo multiplicado por menos 1. O próximo passo é distribuir este sinal negativo aqui para dentro. Então, vou ficar com menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 3, mais 3. 2x menos x vai me dar o quê? X. 1 mais 3, 4. Portanto, eu tenho x mais 3 sobre x menos 3. Então a minha equação agora ela representa essas duas funções. Eu tenho aqui uma f de x dividido por uma g de x maior que zero. Portanto, uma inequação quociente. Agora que eu tenho a minha f de x e minha g de x, ambas são funções polinomiais do primeiro grau. Tem aqui o coeficiente linear, que é 4, aqui é menos 3. Tem o coeficiente angular, o valor que multiplica x. Aí você pode se perguntar, mas não tem nada aqui multiplicando x? Tem sim, tem um 1. Ele não é escrito porque qualquer coisa multiplicada por um positivo dá o que? Dá ela mesma. Então, quando você tem assim o x sozinho, quer dizer que ele está sendo o que? Multiplicado por 1. 1 vezes x, x. Por isso que só se escreve o x. Agora, prosseguindo, o próximo passo é achar as raízes das minhas duas funções e estudar os seus sinais. Depois fazer a intersecção entre esses sinais. Então, vamos lá. X mais 4. Para achar o sinal dessa função é muito simples, basta o que? Igualar a zero e isolar o x. Isolando o x, pega este 4 positivo, passa para o outro lado e ele fica negativo. Portanto, a raiz da minha f de x é menos 4. Faço o mesmo com a minha g de x. X menos 3 igual a zero. Pego o menos 3, passo para o outro lado. Se aquele é negativo, do outro lado da relação, da igualdade, vai ficar positivo. Prosseguindo, então, esses aqui serão os sinais das minhas funções. Agora, como é que eu sei que vai ser isso aqui? Por uma questão muito simples, minhas funções são crescentes. Por quê? Porque o valor do coeficiente angular, ele é positivo, ele é 1. Toda função polinomial de primeiro grau que tiver um coeficiente angular positivo é uma função crescente. Toda função polinomial de primeiro grau que tiver um coeficiente angular negativo é uma função decrescente. E toda função crescente tem esta regra aqui de sinais, que é o quê? Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, vou ter o quê? Um correspondente em y positivo. E para qualquer x menor que o valor da sua raiz, um correspondente em y negativo. Por exemplo, imagine, se eu colocar aqui menos 5, algo menor que menos 4, menos 5. Menos 5 mais 4 menos 1, quer dizer o quê? Quando x for igual a menos 5, y igual a menos 1. Agora, qualquer x maior que menos 4, vai dar algo positivo aqui, x igual a menos 3. Menos 3 mais 4, 1. Quer dizer o quê? Quando x for igual a menos 3, y igual a 1 positivo. O mesmo vale para a minha g de x, porque ela também é uma função crescente. Qualquer x maior que 3, aqui, correspondente em y positivo. Menor que 3, correspondente em y negativo. Volta aqui, 2, vai ser menos 1. Se eu voltar 4, vai ser o quê? 1 positivo. 5, 2 positivo. X igual a 1, menos 2, correspondente em y negativo. Agora que eu tenho os meus sinais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha para minha f de x, abaixo dessa linha uma linha para minha g de x, e abaixo das duas uma linha para minha f de x dividida pela minha g de x. Na linha da minha f de x eu vou colocar o valor da sua raiz e os sinais.
Antes dela, ó, correspondente em y negativo. Após a raiz, correspondente em y positivo. Vem aqui para minha g de x, faça a mesma coisa. Coloco o valor da sua raiz e os sinais. Após o valor da minha raiz, correspondente em y positivo. Antes dela, correspondente em y negativo. Aí perceba que aqui ó, tem o que? Um círculo preto totalmente preenchido. Aqui eu tenho um círculo em branco. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Como eu tenho aqui uma fração, é uma inequação quociente, a base, ou seja, de uma fração, o seu denominador, não pode ser zero. O numerador pode zerar, o denominador não. Sendo assim, ó, a raiz da minha g de x não fará parte da solução. Serão os valores acima ou abaixo dela. Mas a raiz não fará. Por quê? Porque se eu colocar o valor da raiz no x, ele vai zerar o denominador. Isso não pode acontecer. Sendo assim, ó, por isso que esse círculo aqui está em branco, ele está em aberto, que ele significa que o valor da raiz não faz parte da solução, não faz parte do domínio da minha função. Não faz parte da solução também da inequação. Agora, prosseguindo, eu tenho aqui, ó, tenho os meus sinais e eu vou fazer o que? A divisão entre sinais. Negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por positivo, positivo. Perceba o que? Que a inequação me pede o quê? Valores ó, maiores que 1 aqui, né? Ou maiores que 0, né? Se eu for considerar esta aqui. Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu fiz isso aqui para simplificar. Então, eu posso tanto ó, considerar isto como isto. Vai dar na mesma. Mas considerando que eu tenho aqui ó, x mais 4 sobre x menos 3 maior que 0, onde é que eu vou ter estes valores? Onde é que eu vou ter valores positivos? Para qualquer x ó, igual ou menor que menos 4. E para qualquer x maior que 3. Por quê? Porque é onde eu tenho aqui ó, os sinais positivos. Sendo assim, a minha solução é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou no máximo igual a menos 4 ou maior que 3. Esta é a solução desse exercício. Bom, eu espero que você tenha entendido esta resolução. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.